Por acaso você já teve aquela ambição profissional e você não sabia como conquistar ela? Por exemplo, você fala para si mesmo, tem vontade ou colocou na sua cabeça que você quer isso. Por exemplo, ser gerente da sua empresa, ser gerente do seu setor. Mas você já parou para pensar como que você consegue chegar nesse objetivo? O que você precisa fazer para conquistar esse cargo? O que o seu gerente atual fez para conseguir esse cargo? Então, galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma forma de vocês conseguirem ter visibilidade e um planejamento concreto para vocês conseguirem atingir esses objetivos. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, galera, como eu já comentei, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira. No caso aqui, eu acho que a primeira dúvida que você deve estar se perguntando é por que você precisa ter um planejamento de carreira, no que ele vai agregar. Galera, vocês têm que tratar a carreira profissional de vocês como um projeto pessoal, porque a pessoa que é responsável pela sua carreira é você, não é a sua empresa. Se você pensa de outra forma, já comece a repensar essa sua ideologia, porque quem é responsável pela sua carreira é você. E como qualquer projeto, como qualquer objetivo, vocês têm que tratar essas ideias, essas metas como objetivos. Você precisa ter um planejamento para você conquistar ele. Para ter esse planejamento, aí que entra o plano de carreira. Mas, Victor, eu já sei que eu preciso trabalhar, fazer a minha faculdade, preciso ter uma pós-graduação e esperar o meu supervisor sair da empresa. Aí eu já vou conseguir assumir o cargo dele. Mas pensa comigo, galera, você quer esperar a decisão de outra pessoa, a decisão da carreira de outra pessoa para você conseguir atingir o seu objetivo? E ainda assim, talvez se ela sair, não seja você o próximo da fila. Então vocês têm que pensar desse jeito também. Vocês não podem depender de outra pessoa para conseguir o seu objetivo. Então, vamos lá. O que o planejamento de carreira vai conseguir te agregar? Primeira coisa, ele vai te dar visibilidade do caminho que você precisa percorrer para você conseguir chegar no seu objetivo. Ah, você precisa passar primeiro por um cargo de júnior antes de virar sênior. Isso, galera, é normal. É uma pessoa que, do nada, por exemplo, saí do ensino médio hoje e já vou entrar como sênior numa empresa. Galera, isso não existe. Ou ele é filho do dono, ou ele comprou a empresa é dele. Aí é normal, mas ainda assim não é normal, mas beleza. Então, galera, é assim que funciona. Vocês precisam passar por certos caminhos para atingirem certos objetivos. No caso, eu dei o exemplo do júnior para o sênior. Também temos a questão de uma gerência, por exemplo. Normalmente, para você conseguir chegar numa gerência, você precisa passar por um cargo talvez de líder de setor, uma supervisão. E passar por esse caminho é o que vai fazer você estar preparado para esse cargo. Então vocês têm que entender que vocês precisam fazer esse caminho não só por fazer, mas aproveitar o aprendizado, aproveitar a experiência, porque são essas coisas que vão fazer você estar pronto na hora que chegar no seu destino. Beleza, galera, agora que a gente já sabe a importância de você ter um planejamento de carreira, a gente vai começar a falar de como criar um planejamento de carreira. A primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu objetivo profissional. Isso você precisa ter em mente, isso precisa estar na ponta da sua língua, mas você não precisa definir isso agora. Isso é uma coisa que muitas pessoas ali podem demorar um pouco mais para definir, outras pessoas já devem ter isso definido, mas nunca pensaram em fazer um plano de carreira. Como que eu posso definir isso? Como que eu posso registrar isso? Por exemplo, galera, o meu, pessoal mesmo, é atingir uma gerência na área de tecnologia. Esse é o meu objetivo profissional. Mas o seu pode ser diferente. Talvez você não goste da área de gestão de pessoas, você almeje outra coisa. Ah, Victor, eu quero tornar um programador sênior, eu quero me tornar um arquiteto, sei lá. Aí varia muito do qual que é o seu objetivo. Mas o seu objetivo não precisa necessariamente estar em volta de cargo, galera. Você pode definir, eu quero atingir o meu objetivo profissional trabalhando remoto, ganhando mais de 7 mil reais por mês. Eu quero trabalhar numa empresa no exterior recebendo em dólar. Isso pode ser o objetivo de vocês. E lembrando, galera, que esses objetivos vocês não precisam definir agora e ele vai ser escrito em pedra. Não, galera, vocês podem mudar durante o caminho, a gente vai comentar sobre isso. Então, não é nada que vocês precisam definir e, não, se eu trocar agora eu não consigo criar outro plano de carreira, não vai dar nada certo. Não, galera. Essas coisas são importantes para vocês atingirem o seu objetivo. Se você quiser trocar de objetivo, isso é normal, isso é humano, vocês podem fazer isso. Então, não se preocupe quanto à definição disso. Talvez vocês criem ali, ao longo da sua carreira,
10, 5, 20, vários planos de carreira. Isso é normal, galera. Eu mesmo já criei vários, porque uma hora eu almejava uma coisa, depois eu entendia mais como que aquela coisa funcionava. Isso é uma das coisas importantes também que vocês vão conseguir ter visibilidade no planejamento de carreira, se realmente é aquilo que vocês querem, sabe? Porque para atingir certos objetivos vão exigir muito esforço, muita dedicação principalmente, porque o que vai depender se você vai ou não vai atingir ele é você. Se você conseguir persistir, se você tiver força de vontade, se você realmente focar e conseguir caminhar ali atingindo os objetivos, com certeza você vai atingir o seu objetivo final profissional. Ele vai ser uma consequência das suas ações. Então, galera, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre competências. Eu quero falar sobre um conceito chamado CHA, CHA, onde é um conceito que eu já sabia, eu já tinha escutado, eu já tive palestras sobre ele, na verdade foi uma palestra, um treinamento, e eu acho ele muito importante, ele que vai dar uma visão para você de como que você tem que seguir no seu planejamento de carreira. O que é o CHA, o CHA? O C representa conhecimento, o H representa habilidade e o A representa atitude. O C de conhecimento, ele representa a parte de por que fazer e o que acontece quando eu faço, por que eu preciso fazer desse jeito. Isso entra na área de conhecimento, essa é a primeira vertente. A parte de habilidade entra no como fazer, qual é a melhor forma de fazer, qual é a forma correta de fazer, qual é a forma que eu preciso realizar uma atividade para eu conseguir determinado resultado. Então a questão da habilidade entra nessa vertente. E a última vertente, que é o A de atitude, ela representa a vontade de eu quero fazer, eu vou fazer. Seria mais a questão de força de vontade, de proatividade. Seria a palavra certa para representar o A de atitude. E Vitor, por que eu preciso saber sobre esse conceito de CHA, desse chá? Galera, vocês têm que entender que uma pessoa, isso para mostrar quais são os pontos que você precisa se desenvolver. É por isso que é importante você ter esse conhecimento, já respondendo a pergunta. Se você tem, por exemplo, galera, mostrando um cenário hipotético, se você tem só conhecimento de por que você precisa fazer as coisas e o que elas impactam, se você não tiver habilidade para você realizar essas atividades, você não consegue prosperar, você não consegue seguir em frente. Porque você sabe por que você precisa fazer aquilo, mas você não sabe como fazer. Então é importante você ter também habilidade e conhecimento. No caso, aqui a gente mostra a importância de você ter ambos. Vitor, agora a atitude, por quê? Se eu tenho o conhecimento de como fazer e eu sei por que eu tenho que fazer, onde que entra a atitude? A atitude, galera, é uma coisa mais importante que, na minha opinião, mais importante que as duas. Por quê? Uma pessoa sem atitude não prospera, ela não progride, ela não dá resultado. Um exemplo, se você sabe por que você tem que fazer certa coisa, você sabe como fazer também, mas você não tem força de vontade, você não tem proatividade de levantar da sua cadeira, ir lá e fazer o que você precisa fazer, não adianta nada você ter o conhecimento e você ter a habilidade de fazer aquela atividade. Então, é nesse sentido que eu quero trazer para vocês. Vocês têm que focar em ter o conhecimento de por que você precisa fazer as coisas. Isso, galera, eu falo não só questões de conhecimento técnico, por exemplo, programação, mas também habilidades interpessoais, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas o principal que vai fazer vocês progredirem é a proatividade, é a atitude. Então tenham isso em mente. Não adianta você saber por que fazer, por que tem que ser feito, saber como fazer e não realizar a atividade. Antes da gente continuar, se esse vídeo está te agregando alguma coisa, você está gostando do vídeo, já deixa o like aí antes que você esqueça ali de deixar no final, só para garantir. Já deixa o like aí agora no vídeo para dar uma força pro canal. Agradeço de coração. Valeu, hein? Então, bora continuar, galera. A gente vai falar sobre competências técnicas e competências comportamentais. Vitor, quais são as diferenças? Competências técnicas, pessoal, estão relacionadas às habilidades e conhecimento. No caso, imaginem como, por exemplo, ali, o conhecimento técnico de como fazer um código, como fazer uma consulta no banco de dados e ter a habilidade de digitar esse código, de saber como que tem que ser digitado, entendeu, galera? Seria mais nesse conceito mais técnico mesmo. E a parte comportamental, galera, daí já envolve a questão do A de atitude. Que daí entra já proatividade, entra disposição, seriam mais nesse sentido, pessoal. Então, ambas são importantes. Com a atitude você consegue buscar conhecimento e habilidade. Isso só com a atitude, que é o que normalmente o pessoal começa. É possível atingir as outras duas, sim. E é possível com a atitude conseguir conhecimento e habilidade. Mas
Da mesma forma como se você já tem o conhecimento e a habilidade e você tem a atitude, a forma como você vai progredir na sua carreira é muito mais rápida. Comportamentais relacionados à atitude, proatividade, e competências técnicas seriam mais habilidades de como realizar as coisas e por que realizar as coisas. Então, CH técnicas e A comportamentais. Beleza? Agora que a gente já sabe a diferença de competências, o que eu quero trazer para vocês? Qual que é o passo agora que a gente tem que seguir, agora que a gente já tem tudo isso entendido? Vocês precisam definir quais são as competências que vocês precisam atingir nesse tempo, até vocês atingirem o objetivo de vocês, se você colocou prazo ou não. Então você precisa segmentar ali quais são as competências que você vai ir conquistando ao longo do tempo. Galera, imagine como se fosse um jogo e você precisa atingir certos níveis para conseguir novas habilidades. Eu gosto de pensar dessa forma porque se vocês forem analisar ali, a grosso modo, realmente é muito semelhante. Então, vamos analisar ali essa situação. Vitor, como que eu vou descobrir quais são as competências que eu preciso ter para atingir determinado cargo? Porque cada cargo tem sua competência. Um vendedor precisa ter uma ótima comunicação. Um arquiteto precisa ter uma ótima organização de documentos, precisa fazer alguma outra competência. Não vou saber dizer para vocês. Primeira forma, galera, pesquisando no Google vocês conseguem algumas informações sobre quais são as principais atividades que o seu objetivo profissional realiza. No caso, um outro cenário que a gente comentou, meu objetivo era trabalhar remoto e ganhar mais. Beleza, para você ter como base, pesquisa pessoas que estão no nível acima e quais são as competências que elas também realizam, além das que você atua agora, para conseguir receber mais. Entendeu, galera? Então, vamos lá. Um júnior nunca vai receber mais que um sênior. Então, se você talvez ali colocar como meta atingir o cargo de sênior, consequentemente seu salário vem, entendeu? Então é dessa forma como vocês precisam pensar, precisa pensar de uma forma estratégica. A segunda forma onde vocês conseguem competências que vocês precisam ter, até mesmo olhando numa vaga de emprego, uma oportunidade em aberto. Vitor, como que eu faço isso? Onde que eu vou achar uma oportunidade de emprego para empresa X ou para o tipo de cargo Y? Galera, o LinkedIn, aí o último vídeo aí que eu passei para vocês, que está aí no meu canal, se você quiser dar uma olhada, se você ainda não viu, volte depois desse vídeo, vai lá e assista. Explico ali a importância de ter um LinkedIn bem otimizado. E nele, galera, vocês conseguem pesquisar por vagas. Vocês conseguem descrever o tipo de vaga que vocês querem. 99% das vagas vai ter escrito o que aquela vaga exige para você fazer e quais são as competências necessárias, quais são as competências que eles necessitam do profissional para estar contratando, entendeu? Que se encaixa ali com aquela vaga. Não precisa ser exatamente o LinkedIn, mas olhem oportunidade de emprego. E a terceira forma, pessoal, que também é uma forma muito legal de conseguir, mas talvez seja um pouco mais difícil, é você perguntar para uma pessoa que já atingiu aquele objetivo. Por exemplo, se o meu objetivo é atingir um cargo de gerência, eu vou lá falar com o meu gerente, quando possível, pede para ele, queria conversar com você um minutinho e tal, tirar umas dúvidas sobre algumas coisas, questão profissional e tal, questão de carreira, e questiona, pergunta para ele qual é a formação que ele tem, qual foi a carreira que ele trilhou. Eu acredito que ele vai ficar muito feliz com isso, dependendo do cara, né? Não dá para saber hoje em dia. Essas são as 3 formas que vocês conseguem descobrir as competências para os objetivos de vocês. Primeira, realmente pesquisando na internet. A segunda, olhando vagas de emprego. E a terceira é perguntando para pessoas que já conquistaram esses objetivos. Bom, galera, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero trazer só mais uma observação aí, galera, que eu comentei sobre os planejamentos de carreira. Se possível, divida o planejamento de carreira de vocês em partes. Por exemplo, para você atingir um cargo de sênior, você precisa passar por júnior. Então, depois que vocês fizerem a listagem das competências e colocarem ali no planejamento, eu recomendo fazer da seguinte forma. Monte o planejamento para júnior, entenda o que um júnior faz. A partir disso aí, se você vê que o que o júnior faz, a rotina, né, de trabalhar como programador júnior, agrada você, da forma como você imaginava, você segue com esse planejamento. Vê lá os cursos que você precisa fazer, as habilidades que você precisa conseguir, e quais são as competências que você precisa conquistar. Seria mais nesse sentido. Se possível, segmente. Isso é uma dica minha que eu trago para vocês. Separe por partes, porque assim você consegue ter uma visibilidade mais fácil, principalmente para quem tem um objetivo alto nível profissional. Eu acho que essa é a palavra, né? Quando o mais alto nível, mais competências você precisa para estar chegando lá. Então, para você não ter uma lista de, 30 competências e você ficar, ai meu Deus, como que eu vou atingir tudo isso? Segmenta, faz lá. Planejamento de carreira,
Comunicação ou parte comportamental. Essa é uma dica que eu trago também antes da gente encerrar o vídeo, é a questão de fazer ali vários planejamentos. Antes de encerrar, galera, eu quero comentar mais uma coisa para vocês. Eu comentei, eu li os passos que você precisa realizar, o que o seu plano de carreira precisa ter. E, galera, eu vou mostrar aqui, vou anexar uns exemplos em algumas ferramentas que eu utilizei. Se eu não me engano, eu vou ter ali o exemplo do Excel, vou ter o exemplo do LinkedIn e vou ter o exemplo do Asa, se não me engano não, Asana, tá aqui na anotação. São para um exemplo de programador web, de algumas competências que ele precisa ter para conseguir atingir esse objetivo de se tornar um programador web. No caso ali, galera, vocês vão ver as coisas que ele precisa aprender. Até vocês vão ver que tem dependência, que eu preciso aprender uma coisa para depois aprender outra. Então, é uma questão meio que pessoal, galera. Vocês precisam definir isso de forma que agrade vocês. Não tem uma maneira correta de vocês escreverem isso numa folha de papel. Então, é nesse estilo que eu queria passar para vocês. Não existe forma correta de escrever, não existe nenhum segredo. O segredo é você listar, pesquisar, realmente isso exige muito de vocês, galera. Não existe fórmula mágica, igual eu falei. Vocês pesquisarem o que vocês precisam aprender para vocês estarem preparados para na hora que a oportunidade aparecer, vocês estarem prontos. Já vi pessoa perder cargos de liderança porque não tem a faculdade, ou nem começou. Se tivesse cursando, teria sido promovido. E não foi porque nem tinha começado, entendeu? Então é interessante vocês, o objetivo em forma resumida, galera, falando de forma direta. O objetivo do planejamento é vocês se capacitarem para aquele determinado cargo, para aquele determinado objetivo. Para você ser uma pessoa que ganha mais de 10 mil reais por mês, você precisa ter certas responsabilidades. Para você receber essas responsabilidades, a empresa precisa saber que você está capacitado para isso. Vocês precisam ter isso definido. É importante ter documentado, sim, porque vocês conseguem fazer alguma das ferramentas vai ter a questão de porcentagem de objetivo, quanto que foi atingido. Então aí vocês conseguem ter visibilidade do que vocês precisam aprender, das competências que vocês precisam adquirir. E, por exemplo, tem 10 competências, eu atingi 5, estou na metade do caminho para eu estar preparado. Vitor, mas isso não quer dizer que depois que eu aprendi as 10, eu vou ser contratado no dia seguinte. Não, galera, isso realmente não acontece. É a mesma coisa da galera quando eles falam que se você estudar programação por 6 meses, você consegue uma vaga na área de TI. E já resumindo, galera, não existe fórmula mágica. Não existe segredo, não existe curso que você faça que te garanta um emprego numa outra empresa daqui a 6 meses. Da mesma forma como esse planejamento, mesmo que você atinja todas as competências, se você não for lá e se candidatar para uma vaga, você não vai mudar de emprego, você não vai atingir o seu objetivo, entendeu? Isso entra a questão da própria atitude que a gente comentou. Galera, é isso aí. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, teve alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se você já fez alguma vez algum planejamento de carreira, coloca ali embaixo também nos comentários, fique à vontade. E, galera, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, se esse vídeo te agregou com alguma coisa, deixa o like. Se inscreve no canal também, se você gosta dessas dicas. Se vocês quiserem um vídeo construindo um planejamento de carreira, a gente constrói na mão, eu espelho minha tela ali, igual eu fiz um outro vídeo. E a gente vai fazendo campo a campo ali. Só comenta ali embaixo se vocês querem um vídeo novo, construindo. E dizendo qual que é a plataforma que vocês querem. Que é no Notion, se é no Excel, se é no LinkedIn. Daí eu monto ali. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha te agregado com alguma coisa. E te aguardo no próximo vídeo. Valeu!